Tudo bem? Boa tarde, Juliano. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vamos começar então. Essa é uma conversa aí promovida pela Asbeia São Paulo, tá? A gente vai conversar hoje sobre brises e outros elementos aí da construção. E, bom, nosso convidado aí é o Chay Oliveira, ele é da Sul Metais Investimentos. E a ideia é que a gente tenha uma conversa aí mais informal, né, Tiago? Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre produtos que a Sulmetais produz, enfim, mas em termos gerais sobre arquitetura, sobre o conforto dos espaços e um pouquinho sobre esse momento aí que nós estamos vivendo, né? O que que isso aí vai mudar, o que que a gente espera que mude o nosso processo de trabalho e fabricação e produção. Tá? A conversa deve levar aí mais ou menos uma hora, né, Chay? A Isso, gente isso. vai dar uma controladinha no tempo, mais ou menos vai ser isso. E a gente tem um roteiro bem livre, assim, né? Eu queria voltar a apresentar aí o Chay, ele é o coordenador de desenvolvimento da Sumetais. Tá? Meu nome é Emiliano Romerich, eu sou da JBMC Arquitetura. Estamos com a Asbeia também há muitos anos, né? Então, o bacana aqui é a gente conseguir aproximar o profissional de arquitetura com quem fabrica, né? Às vezes isso é um pouco desconectado na, na prática do trabalho, mas nenhuma boa arquitetura a gente consegue fazer se não tiver essa conexão com a indústria, né? E com quem pensa os componentes aí das edificações, tá? Tchai, você pode se apresentar aí um pouquinho, falar um pouquinho para a gente aí da sua experiência? Sim, sim. Bom, boa tarde, Emiliano. Boa tarde a todo mundo aí que está assistindo a gente. Eu sou Chay, eu coordeno aqui a parte de desenvolvimento e aprimoramento das Sumetais, né, com relação aos produtos. Eu estou aí há uns 11 anos já trabalhando com brises, forros e revestimentos metálicos, né. Fui projetista aqui na Sumetais há muito tempo e isso me deu um pouco de estar auxiliando a empresa a criar novos designs, novos formatos. A gente tem toda a preocupação aqui na empresa com relação à maneira de fabricação e principalmente, que acho que é o DNA da Sumetais hoje, é atender os clientes nas suas demandas, né? Então a gente tem setor de projetos, sempre focou exatamente o que você salientou agora, a ligação entre os arquitetos e engenheiros, né, o pessoal que está na linha de frente no desenvolvimento dos projetos, com a indústria de fabricação de brises, né, no caso específico aqui do assunto de brise. Então a gente tenta sempre fazer essa ponte para poder atendê-los nas demandas, né, existentes, com relação a formatos, cores, e assim, a infinidade de possibilidades que esse material permite, né? E bem também como prestar essa assistência técnica, esse auxílio técnico que a indústria tem a esses profissionais. Tá certo. Eu acho que a gente pode começar aí um pouquinho explicando aí qual é o foco da nossa conversa, né? A gente fala em brises, né? Brise soleil e sempre como essa mediação, né? Esse elemento que faz uma mediação entre o interior e o exterior da edificação, muito usado aí a partir do modernismo, né? Na verdade, essas iniciativas de proteção das edificações, elas fazem parte né, da história da edificação desde que ela começou, né? De diversas formas, principalmente
em zonas tropicais, enfim, lugares onde você precisa proteger do sol, enfim. Acho que com o modernismo, no momento que a parede deixa se separa da sua função estrutural, a gente precisa aí de um elemento que proteja essa parede quando ela é transparente, enfim, né? Então, acho que isso se popularizou. Vem tendo épocas onde é mais usado, outras épocas menos, né? Eu acho que o vidro também, a tecnologia do vidro acabou, em algum momento, tirando um pouco o brise de circulação, né? Mas eu acho que é um elemento fundamental aí e nesse momento, principalmente, né, que a gente está vivendo aí, que nós vamos ter que trabalhar mais com a natureza e trabalhar com ventilação natural e economizar energia, né? Então, Sim, sim. me parece que é um elemento aí que sempre vai ser fundamental, né? Sim. Nesse momento aí que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma crise importante aí da humanidade, não só com o Covid, mas principalmente o aquecimento global, né? Que é algo que já vinha sendo a preocupação aí de todos e dos arquitetos especialmente, né? Sim. Então, o que você sente aí? O que vai mudar aí dessa? Você acha que vai crescer esse mercado? Enfim, como é que você está vendo isso? Eu vou falar da experiência que a gente tem aqui na Sumetais, né? Lógico que aplica toda a lógica dos brises na indústria, mas vou falar do que eu conheço mais, que é o que está aqui dentro. A comercialização de brises, ela teve alguns altos e baixos, sim, mas ela nunca parou, né? Ainda mais porque, como você falou, surgiram novas tecnologias, né, de filtração de radiação solar. A mais comum utilizada são os vidros, né, que são os vidros de alta performance que a gente fala. Mas é engraçado perceber que mesmo construções que usam esses brises, esses vidros de alta performance, ao longo do tempo eles começam a demandar o brise, porque o vidro de alta performance ele é um produto que filtra muito bem a radiação solar, a gente não tem dúvida da qualidade técnica dele. Só que como o vidro é um elemento que ele está faceado à alvenaria ali, né, embutido na alvenaria, ou mesmo com alguma certa projeção, como é o caso daqueles spiders, né, que tem geralmente uma estrutura e uma projeção, eles são elementos que eles vão transmitir esse calor no corpo dele para dentro da alvenaria, que transmite para o ambiente interno. E os brises, a gente nota um comportamento técnico diferente, né? Como eles são produtos que vão fora da alvenaria, eles estão geralmente projetados externamente, eles esquentam e esfriam antes desse calor, né, dessa energia térmica que é dos raios infravermelhos, aquecerem a alvenaria. Então ele, por si só, ele esquenta e esfria antes que o prédio como um todo esquente. E aí essa transmissão de calor fica diferenciada. É óbvio que cada cenário comporta um elemento diferenciado, né? Mas eu tenho notado muito, principalmente esses prédios corporativos, né, comerciais, que optam às vezes pela pele de vidro num macro da sua concepção, no final acabam demandando algum tipo de elemento protetivo, como brises ou revestimentos perfurados, né, painéis perfurados, para aumentarem esse coeficiente de proteção. E você matou a pau aí quando você falou nessa nova demanda de mercado, né, crescente, principalmente pós-pandemia, porque eu acredito que essa pandemia ela está reeducando, né, como a gente convive e vai reeducar também como a gente projeta. Hoje a gente tem o foco do arrefecimento feito geralmente de forma forçada, né, por ventilador, ar-condicionado, algum tipo de sistema de refrigeração. E a gente esqueceu um pouco daquela ventilação natural, que é uma ventilação assim, menos poluente, né, agride menos o ambiente,
às vezes não agride, né? E ela foi um pouco esquecida, né, ao longo dos anos com isso. O Breeze ele é muito interessante porque ele permite, né, essa ventilação natural, né? E lógico que você pode nunca fugir do uso do elemento artificial, mas com certeza você vai diminuir o potencial, né? E eu vi muitos casos, por exemplo, nessa pandemia, de pessoas relatando a transmissão do vírus por sistemas de ar-condicionado. Esses estudos, né, de desenvolvimento de ambiente. Eu acho que a questão do uso do Breeze, ela é conveniente tanto com ar-condicionado quanto sem, né? Quando você tem o ar-condicionado, você está conseguindo? Quando você tem o ar-condicionado, você tem, com a proteção térmica, você tem uma redução desse ar-condicionado, né? Certamente você vai ter mais economia. E com a ventilação natural também, da mesma forma. Você vai ter um conforto melhor aí dentro dessa edificação, né? Acho que tem uma tendência, quando a gente fala, né, nessa comparação, assim, a maioria dos edifícios, eles não têm ar-condicionado, né? Assim, os edifícios corporativos têm mais essa cultura e essa demanda do ar-condicionado 100%, né? Se for pensar nas nossas casas em regiões temperadas ou tropicais, a gente tem não precisa do ar-condicionado necessariamente, a não ser em momentos específicos do ano e horário do dia e orientações. Então, na verdade, o Breeze ele é conveniente para qualquer tipo de edificação quando for necessário a proteção da insolação, né? Acho que o Chai tá um pouquinho lenta aí a internet dele, é isso? Deu uma travada aí ou tá... Foi meu Wi-Fi que deu uma oscilada aqui. Eu vi até que o pessoal estava falando que estava um pouquinho travado. Tá melhor? Tá bom, agora foi. Agora foi. Cortou o finalzinho do que você falou, Emiliano, desculpa. Eu estava falando isso, assim, que tanto que a questão do ar-condicionado é uma questão paralela em relação aos breezes, né? Que eles podem ser convenientes em qualquer tipo de consumo. Qualquer condição de condicionamento, seja natural ou artificial. Né? No caso do artificial, você vai ter uma economia, certamente, e na ventilação natural você vai ter uma performance melhor, né? Eu acho que o que a gente estava falando antes é que a questão da ventilação vai ser uma questão importante a partir de agora. Com certeza. Seja ela natural ou mecânica, a exigência de um lugar que você não tenha contaminação, né? Que seja aerado, né? Isso aí vai ser algo importante, né? E no momento que você abre para ventilação, você muitas vezes se expõe à insolação, né? Perfeito. E aí que você tem os elementos que conseguem compensar isso, né? O Breeze ele foi justamente concebido para isso, né? Para alinhar tanto a proteção contra a radiação solar luminosa, né? No sentido do infravermelho, que é a que traz o calor, junto com essa permissão de ventilação, né? Hoje é engraçado a gente notar, porque antigamente a gente via muito Breeze em obra, vou chamar faraônica, né? Aeroportos, grandes obras públicas, mas hoje até no ramo residencial a gente tem uma cartela de clientes grande, que vem crescendo com o tempo, até porque se aprimoraram os acabamentos, aquela parte
os tipos de cores, os tipos de acabamento, né? A gente tem alguns tipos de perfis que imitam madeira. Então, essa entrada no ramo residencial é muito interessante, porque justamente eu acho que é isso que você falou. A gente tem, dada essa evolução, né, tecnológica e humana, a gente tem demandado muito da tecnologia, às vezes até sem precisar, né? Quantas vezes a gente liga um ar-condicionado quando está num clima já agradável, ou mesmo liga um ventilador sem necessidade. Fora salientando o consumo de energia, que a gente tem uma melhora significativa com relação a isso, é importante notar isso, que os brises, eles são elementos, né, técnico-arquitetônicos que vêm contribuir tanto para um melhor desempenho técnico, né, no quesito da proteção solar, quanto na própria sustentabilidade mesmo, né, que é um tema muito importante que a gente tem falado aí. E é legal a gente notar que a produção mesmo dos brises é uma produção limpa, né, na obra também, como aqui na Sumetares a gente trabalha com produtos personalizados, né, então a gente trabalha baseado no projeto do cliente, do arquiteto, e a gente emite toda essa parte de material sob medida. Então você tem pouca perda na obra, você não tem muito recorte, não gera muito entulho, até no quesito de reciclagem assim, é bem sustentável esse tipo de elemento, né? Isso eu estou falando na tratativa de metais, né? Tá certo. A gente, assim, uma das dificuldades, né, como arquiteto, às vezes é você fazer com que o cliente perceba o ganho de médio e longo prazo, né? Às vezes não se quer ter esse custo inicialmente na obra, né? Termina sendo visto como um custo, mas você precisa provar ao longo do tempo o quanto isso representa, né? E certamente você consegue, em pouco tempo, compensar esse custo inicial, né? Você tem um número assim, como é que você vê isso ao longo do tempo, assim? O que acontece? A gente percebe que na concepção do projeto, né, quando a gente tem um planejamento da utilização dos BIS, só esse tipo de planejamento já gera uma economia no seguinte quesito, né? Como a gente estava falando há pouco, um elemento que concorre muito assim no quesito técnico são os brises de alta performance, os vidros de alta performance, perdão. E esses vidros geralmente eles têm um valor agregado muito alto, né? Então a gente percebe que a própria utilização dos brises, que vai permitir que você utilize um vidro talvez de menos performance ou até um vidro que não tenha uma performance estipulada, né? Um vidro protetivo, um caixilho simples, tem um comportamento no quesito de conforto interno muito bom. A gente teria como dimensionar isso fazendo uma avaliação de obra a obra, porque o que altera muito esses quesitos que você me perguntou são se o brise foi planejado dado uma carta solar, né, ou seja, um estudo de conforto térmico no ambiente. A gente teria alguns fatores como a urbanização no entorno que afetariam esse cálculo. Mas é um cálculo que é fácil de fazer e eu acho que o próprio mercado, na demanda que ele tem desses produtos, ele mostra que o produto é sim eficiente, né? Para esse tipo de questionamento. Tá certo. Eu acho que hoje a gente tem muitos softwares de simulação, de temperatura, enfim, você consegue com alguma facilidade demonstrar isso, né? Com certeza. A gente tem observado até que a própria arquitetura em si ela está evoluindo muito nesse tipo de estudo, né? Porque antigamente a carta solar ela era feita com base em estudos, tinha que se obter todos os dados de posição geográfica, né? Isopleta de terreno e tudo mais. Hoje em dia, acho que com o advindo dos softwares CAD, Revit,
que são softwares inteligentes, né? Principalmente nesse quesito, a tecnologia BIM, né? Dentro dessas ferramentas, geralmente você consegue fazer ensaios de simulação de sombreamento. Então, isso facilitou muito para os arquitetos já poderem usar esses elementos como forma protetiva, né? Fora que, na minha avaliação hoje, ele não é só um elemento técnico, mas também com quesito arquitetônico, né? Os bridges também são utilizados como elemento decorativo, enfim. Ele tem uma gama de atribuições positivas. Legal. Chay, como é que vocês fazem as adaptações para cada local e cada orientação? Assim? Você consegue ter uma flexibilidade na fabricação, né? Às vezes você precisa um grau de fechamento, né? E abertura, né? Precisa uma proporção, precisa a orientação, dependendo da orientação do edifício, vertical, horizontal ou misto, né? Como é que vocês fazem isso? Ou você tem um padrão que precisa ser ajustado, né? Sim, legal você questionar isso, porque assim, o DNA da Sumetais sempre foi auxiliar no desenvolvimento do projeto, né? A gente tem acho que é a única empresa do segmento que tem um setor de projetos aí focado em auxiliar, né, os arquitetos, os engenheiros nessa confecção aí do melhor bridge para o tipo de obra. É lógico que como indústria a gente trabalha com alguns produtos padrão, né? A Sumetais hoje tem uma carta gigantesca aí de formatos e cores de bridges, né, para poder atender as diversidades de projeto. Caso alguém tenha interesse aí, pode dar uma olhadinha lá no site da Sumetais. Mas o que é interessante disso? O bridge, ele é um elemento que ele se encaixa às obras, né? Então a gente tem elementos que são verticais, tem elementos que são horizontais, bridges possuem sistema fixo, sistemas móveis, e tudo isso já de linha. Mas o salto além disso é o auxílio da indústria na compatibilização desse produto de linha para atender uma demanda de uma obra. Então, vão ter obras que vou dar um exemplo aqui simples. Eu tenho bridges aletados, né? Painéis horizontais. E para certas obras eles vão funcionar melhor dispostos no sentido horizontal. Tem obras que, vamos dizer que o sol que incide mais sobre aquela fachada que o cliente quer colocar o bridge, ele é mais horizontal, ele vem mais das diagonais. Então a gente já recomenda um sistema vertical. Existem sistemas mistos também, né, que é conhecido como céu, né? Mas é muito engraçado isso, porque cada obra é uma obra, sabe? E a gente tenta sempre compatibilizar da melhor forma o nosso produto para essa obra. Quando um cliente ele necessita de um projeto especial, de um desenvolvimento especial, ele geralmente nos procura também para fazer esse desenvolvimento. Então, temos alguns produtos que são 100% customizados, né? Não é a maior parte do nosso mercado hoje, até porque nessa grande linha de produtos que a gente tem, a gente consegue atender as mais diversas disciplinas de obra e casos, né? Pontualmente, às vezes aparece alguma coisa muito excepcional. Mas hoje a gente sabe que bridges móveis, né, eles têm uma otimização térmica muito maior, né, porque você consegue controlar a angulação dele com relação à incidência da radiação. Geralmente também os bridges são projetados da fachada, né, eles têm essa característica. E às vezes eles criam sim sistemas ventilados, né, de fachadas ventiladas utilizando bridges também. Essa é a grande vantagem, né? Você não deixar o calor tocar a membrana de separação entre interior e exterior, né? Com certeza. A diferença dos vidros que uma parte você entra e você tem que tirar aquele calor, enfim. Perfeitamente. Acho que não tem essa 100%, mas você consegue inibir isso antes, né? Sim. E automação, como é que está isso no mercado, assim? É uma coisa curiosa. É algo que é real ou ainda está difícil, assim,
da gente ter? Não, não, já é uma coisa bem real, já é uma coisa factual, né? Geralmente a automação ela vem já em sistemas móveis de concepção industrial, né? Ou seja, nos brises de características móveis que eu já tenho de linha, a gente consegue sugerir alguns tipos de mecanismos para automação. A gente já viu clientes que aí vai também do interesse do cliente, do arquiteto, a procurar esses sistemas, né? Eu já vi fachadas ligadas a fotocélulas com brises móveis, então o brise acompanhava o comportamento solar ali, abrindo ou fechando conforme a incidência de radiação. Existem brises que ficam mecanizados, né? Então são acionamentos mecânicos, né? Feitos através de controle ou motorização. Mas é uma tecnologia factual já existe em várias obras, mas o que eu acho mais interessante nisso é o alinhamento do design do arquiteto, porque a gente contempla hoje muitas criações de projetos que utilizam sistemas móveis revestidos com brise, né? Sejam eles portas basculantes, portas de correr, alguns tipos de venezianas também. E eu acho isso muito, muito interessante, né? Porque os arquitetos conseguem imprimir sistemas móveis com brises fixos, né? E lógico que todo elemento móvel passa por uma avaliação aqui das Sumetais. A gente tenta sempre auxiliar, né, nessa confecção para o desempenho técnico desse produto ser o mais excelente possível, né? Mas a automação é sim uma factualidade. Até acho que aqui no Brasil a gente tem um pouquinho de resistência ainda com o gasto no início da obra ou no meio da obra, porque geralmente o cliente não vê a benesse final daquele produto, né? Então eu já tive bastante reunião, desde de obras públicas, metrô, até obras comerciais aí para prestar um auxílio. Às vezes eu vejo essa resistência. Mas quando você senta, argumenta, demonstra para o cliente, para o arquiteto, que ele vai ter uma benesse, que aquilo vai agregar tecnicamente, né? Às vezes até também esteticamente, é fácil de transmitir isso e geralmente os clientes aceitam. Geralmente a automação em si o cliente já tem na cabeça. É muito raro a gente propor assim. O cliente já vem e fala: nossa, eu quero esse brise móvel, eu quero que ele faça assim assado. E são os brises que chamam mais atenção, né? Dão mais destaque, porque eles, principalmente quando estão automatizados, né? Que nem esse caso que eu falei para você, de um edifício que associou ele à fotocélula e ele fechava e abria sozinho, dá um quê diferente ali para a obra em si. Tchai, tá vindo uma pergunta aí que eu ia te fazer em algum momento aí, acho que do Rafa CCJ. Sobre a questão do aço alumínio, né? Sim. Como que é aí? Qual é a diferença? Em zonas litorâneas, o que você recomenda? Bom, aqui na Sumetais, por exemplo, a gente trabalha com alguns tipos de materiais, né? Metálicos sempre. Então, a gente trabalha com basicamente alumínio, aço zincado, e o galvalume, que também é conhecido no mercado como Aluzin, que é um nome comercial. Bom, vamos pelo começo. Como você abordou a região litorânea, né, pela abrasividade ali da maresia, né, que tem aumento potencial de corrosivo, a gente sempre recomenda o alumínio, né, que é um material mais nobre no sentido de reação química, né? Como ele não tem ferro na composição, ele não oxida, né? Ele não forma aquela corrosão vermelha. É interessante notar algumas coisas. O alumínio ele é um material menos denso, né? Então ele tem uma moleza inerente ao material um pouco maior. O que isso quer dizer? Que geralmente, quando a gente trabalha com alumínio, a gente tem que trabalhar com espessuras um pouco maiores para atender os quesitos mecânicos, né, de resistência daquele produto. Já o aço, por ter essa dureza um pouco maior, né, pela composição com ferro, ele
a gente consegue trabalhar com espessuras um pouco menores. E o que quer dizer essa espessura maior ou menor? É o consumo de material a mais ou a menos. Então, o alumínio é um material mais nobre, né? É ótimo em região litorânea, atmosferas quimicamente abrasivas também a gente indica, né? Para ele não sofrer nenhum tipo de ataque natural. Já o aço zincado ou galvalume a gente recomenda para todo tipo de área que não seja essas regiões litorâneas e algum lugar que tenha uma atmosfera um pouco mais química, né? Isso é notado geralmente em cidades pequenas que tem polo químico, esse tipo de coisa. Mas em área litorânea você pode usar o aço com algum tratamento ou não? Ou é melhor Então, nem pensar, já fazer alumínio mesmo? então, isso é um assunto um pouco delicado no quesito Custo. indústria e custo. Porque o que acontece? Com certeza o alumínio é um material que não vai te dar dor de cabeça. Né? Aqui na São Metais a gente faz sempre a recomendação, ou seja, tem um cliente que procura pra gente e fala, eu queria colocar um brise, eu queria revestir meu prédio, estou aqui em Santos, na beira da praia. Então a gente fala, olha, a gente recomenda a utilização do alumínio, ele é um material inerte, então ele não vai sofrer esse ataque, né, da umidade mais a salinidade, o que forma essa oxidação acelerada, porque mesmo um material com proteção galvânica, por exemplo, um aço zincado ou um galvalume, ele pode vir a sofrer qualquer tipo de exposição do miolo ferrítico dessa chapa para fora, para o ambiente. Então vamos supor assim, a obra solicitou um brising galvalume lá para uma região litorânea, esse material foi vendido sem que houvesse um questionamento disso, que aqui dentro eu acho muito difícil, mas enfim, e essa chapa foi para lá, esse material metálico foi para lá. Foi sob medida, não tinha risco nenhum de penetração de oxidação, né, de ponto para corrosão. Mas por algum motivo essa peça sofreu algum estresse mecânico ali na obra, ou alguém perfurou ela, ou qualquer tipo de exposição desse miolo aconteceu. Ali é um ponto fraco para esse tipo de oxidação. E como a gente está falando de materiais que têm um quesito técnico, agregam tanto tecnicamente como visualmente, a gente não recomenda que seja utilizado aço em região litorânea por esse motivo, né? Mas é claro que, por exemplo, dentro de regiões que não tem esse comportamento agressivo à peça, um galvalume ou um aço zincado vai otimamente bem, né? A gente tem um grande volume de comercialização desses materiais nessa natureza e a gente tem o quesito da perfuração também, né, no material, porque às vezes um cliente procura um material perfurado de fábrica e geralmente nos pontos onde a gente faz a perfuração de materiais que não são pós-pintados, e a maioria dos nossos produtos são pré-pintados, tem também essa exposição. Então, fica aqui a dica para todo mundo que sempre que tiver uma obra aí exposta à salinidade, maresia ou um polo químico, aí alguma região mais abrasiva que a gente conhece, a recomendação do alumínio é sempre mais indicada. Tá certo. Bom, e eu vi que, assim, vocês também, eu sei que o assunto aqui é mais brise, mas vocês têm uma produção grande aí de painéis perfurados, né? Sim, temos sim. E também forros, né? Forros metálicos perfurados, a gente já usou bastante aí os produtos de vocês. Tem uns filhos em comum, né? A gente gosta de expor tudo, né? Então, quando precisa pôr forro, que seja leve, perfurado e que a gente consiga ver um pouco atrás, né? A gente gosta de mostrar a estrutura, mostrar os sistemas todos passando. Então acho que é um tipo de forro que agrada bastante, né? Sim. A questão do painel perfurado também, né? Acho que ele tem um efeito arquitetônico, né, interessantíssimo, porque você filtra luz, você consegue uma ventilação e alguma proteção também, né? Então, para a gente
é algo que a gente usa bastante, né? Sempre o maior medo é a corrosão, né? Mas aí você já falou um pouquinho sobre isso. Tem também sempre uma certa dificuldade de se conseguir um nível de ventilação, né? Ou seja, uma porcentagem de perfuração que garanta uma ventilação conveniente, versus a proteção da chuva, né? Então, sim. É sempre um dilema assim, para conseguir chegar nesse ponto correto, né? Que a gente tenha visualização, proteção e ventilação. Sim. Parece fácil especificar, mas acho que é uma das coisas mais difíceis de especificar, é painel perfurado, né? Como é que é a experiência de vocês aí, o retorno das pessoas nessa questão de chuva e tal? É interessante você falar isso porque a gente tem, geralmente, os clientes que procuram aço metais, isso eu vou falar mais relacionado a brises, eles perguntam, né? Mas não entra água. E o brise, ele não possui nenhuma função estanque, né? A função primordial dos brises no quesito técnico é proteção contra a radiação solar. E aí a gente consegue alinhar algumas outras coisas na combinação disso. Com relação aos painéis microperfurados, né, que a gente tem, que são um outro atrativo muito grande no ramo da arquitetura, e eles estão alinhados totalmente, na verdade, com os brises, porque quando a gente fala de painéis microperfurados, a gente está falando de um produto técnico que também tem função brise, né? Quando um painel microperfurado ele é usado não só esteticamente, mas também para quebrar a incidência da radiação luminosa, ele também funciona como um brise nesse quesito, né? E aí a gente tem sempre algumas orientações, né? Porque assim, não adianta a gente querer um produto que seja microperfurado, que proteja contra a radiação solar, que permita a ventilação e que não entre água, né? Infelizmente ainda não inventaram esse. Tem que achar um ponto de equilíbrio, né? Sim, com certeza. Mas o que a gente percebe? Algumas coisas Não tá. Mas o que acontece? O que a gente consegue ajudar aqui? Por isso que eu acho que o setor técnico dentro da indústria é muito importante. A gente tenta trabalhar algumas lógicas. Então, por que você precisa de um elemento ali que não seja permeável à água? Por causa desse quesito. Então, às vezes, a gente é projetando um pouco a fachada do prédio, né? E os nossos produtos são muito legais para isso, porque como eles não demandam uma grande estrutura metálica, né? Geralmente estruturas secundárias simples já portam os materiais, tanto o brise quanto os painéis metálicos, não é um elemento que vai estressar mecanicamente o edifício, né? E a gente consegue tentar trabalhar a ideia dessa necessidade da premissa de evitar a água, ou mesmo a própria insolação em si, afastando o elemento da alvenaria, do edifício em si, e fazendo alguns jogos, né, de combinação ali entre painel liso e perfurado. Tem uma série de coisas que a gente consegue aí auxiliar para poder melhorar esse quesito. Lógico que mitigar a gente não mitiga, porque assim, não existe nenhum brise ou revestimento, nada que é estanque nesse quesito, né? E mesmo revestimentos que alegam ser estanque, eles têm uma permeabilidade à água na junta, a gente sabe como é que funciona. Então assim, a gente tem essa premissa sempre de utilizar os nossos produtos técnico-arquitetonicamente, né? Estou aqui atrás de um painel muito consagrado no nosso aqui, que é o SM500R. Ele comporta vários tipos de perfuração. Essa aqui, no caso, é uma perfuração randômica, né? Uma perfuração artística. E tem até essa diferenciação também, né? Porque hoje está muito na moda painéis pixelizados, né? Que são aqueles painéis onde tem uma imagem formada a partir de perfuração. E a gente trabalha com isso também aqui. Até mandei umas fotos para você dar uma olhadinha lá dos Carrefours e tal, que a gente trabalhou. E o interessante disso é o seguinte, a gente tem perfurações técnicas, a gente tem perfurações artísticas. Nem sempre essas perfurações técnicas conseguem ser artísticas, e nem sempre as artísticas conseguem ser técnicas. Às vezes dá para alinhar as duas coisas, mas é difícil.
E é interessante a gente salientar como esses painéis eles estão tomando protagonismo, né? Nessa parte da decoração arquitetônica, né? A fachada, para mim, pelo menos a minha pessoa, é sempre o que me chama a atenção num edifício, né? Então eu bato o olho no prédio e falo, putz, tá lindo, né? Ou não tá. E depois que eu comecei a trabalhar nesse ramo, eu tô com um olhar chato, tudo, eu vejo defeito. Mas esses painéis eles estão agregando muito, né, em quesito técnico, né? E eu tenho visto, principalmente alguns Instagrams, alguns blogs que eu acompanho aí da parte da construção, que fora estão usando muito, né, esses painéis pixelizados. E a pixelização ela é muito boa para o arquiteto, porque eu vejo que hoje em dia, isso aí você pode me corrigir se eu estiver errado, tem um pouco de engessamento, né, na parte criativa, tanto pelos materiais que se tem para concepção, quanto acho que a própria dinâmica da construção civil. Mas eu acho que esses painéis, por eles terem esses quesitos técnico-arquitetônicos, terem também a função BRISE, de proteção contra a radiação solar, e ter essa nova tecnologia da perfuração pixelizada, ou mesmo dessas perfurações artísticas, eles permitem mais criação, né, de conteúdo, de chamariz de atenção. Eu acho que vai até um pouco, vai além disso, assim, né? Eu acho que quanto mais a indústria for produzir materiais, né, em maior quantidade, em melhor preço, em maior variedade, maior eficiência, né, com melhor performance, seja de forma ampla, isso aí para os arquitetos amplia muito a nossa atuação, né? Coisas que se precisava fazer artesanalmente, você pode ter industrializado, enfim, é o princípio aí de toda a ideia inicial da arquitetura moderna, né? Essa industrialização, mas que uma coisa que no Brasil vem demorando um pouco mais, né? Às vezes a gente admira alguns projetos fora do Brasil e você vai ver e muitos dos elementos são completamente já fabricados, enfim, são elementos de mercado, né? Onde você consegue ter acesso, né? O arquiteto consegue ter acesso, claro que depende do arquiteto também conhecer, ir atrás, se integrar, né? A gente tem boas histórias de integração com as indústrias, né? Coisas que a gente precisou ao longo de projetos, desenvolvimento de tintas, desenvolvimento de diversos itens, né? Que acabaram virando itens de linha das indústrias depois. Sim. Então essa conversa ela é muito interessante. Uma coisa que eu queria te perguntar também, outro item que às vezes não é muito costume a gente fazer aqui no Brasil, mas que acho que tem uma importância enorme, é a gente trabalhar com protótipos antes de mock-ups, fazer pedaços do nosso edifício antes, né? Às vezes a gente trabalha num prazo aqui onde isso não se consegue testar alguma coisa, né? E se constrói às vezes grandes edifícios com centenas de metros quadrados ou painéis, enfim, de elementos que não são testados, né? Sim. Então, bom, eu acho excelente. É um negócio que tem que passar a fazer parte da cultura dos arquitetos. Totalmente. E só vocês podem nos apoiar nesse Mas sentido, olha, né? Eu vou te dizer uma coisa, Emiliano. Quiçá todos os arquitetos fossem assim, pensassem assim, porque eu acho que é uma coisa muito importante hoje em dia. A solicitação da montagem de um protótipo, e assim, eu posso falar com todo orgulho do mundo que assim, nós aqui nas Metais, nós nunca deixamos de fornecer, propor, mandar junto um técnico para acompanhar quando são solicitados esse tipo de protótipo, e eu acho eles de suma importância, né? Uma porque a gente já demonstra no protótipo como é o material, como é o comportamento,
o cliente e o arquiteto já conseguem visualizar aquilo de uma forma física, né? Hoje tudo bem, a gente trabalha com produto 3D, a gente trabalha com uma série de ferramentas aí que a tecnologia trouxe para agregar nesse quesito, né? Aqui na Summitais a gente tem toda essa parte, essa biblioteca, né? de 3Ds, enfim, para serem usados em projetos, mas nada supera o físico, nada supera aquele mock-up, aquele protótipo na obra. Até é legal porque às vezes a gente manda um protótipo para a obra, o cliente fala, nossa, mas é só isso que precisa fazer? O produto é um produto, assim, vou falar em via de caso, assim, 90% dos nossos produtos hoje, a instalação não gera sujeira, quase não tem ajuste em loco, quando muito, algum recortinho final ali, porque uma medida de projeto fugiu um pouquinho, alguma coisa, mas é um produto limpo, é um produto de instalação extremamente rápida, né? A gente trabalha, vou te falar uma coisa rápida, na base de produtos nossos, de produtos lineares, a gente trabalha com painel e porta-painel, né? Geralmente porta-painel é um perfil vertical ou horizontal que vai receber esse painel. E a macro das Summitais são de painéis clicados, são painéis de fácil encaixe. Então, a instalação muito rápida, alinhada com diversas outras situações de obra, se comprovam no protótipo, né? E eu acho que isso é de extrema importância. A gente estava falando um pouco sobre economia com relação a valores em obra, até esquisito da facilidade de instalação, a necessidade de poucos insumos para isso, a própria estrutura que porta esses produtos ser uma estrutura secundária, que é imensamente mais barata do que uma estrutura primária, são quesitos que tornam o Breeze muito atrativo dentro da construção, entendeu? Essa questão, acho que uma grande parte do problema de quem contrata, do nosso cliente, né, de alguma forma, é a tomada de decisão, né, porque embora a gente apresente alternativas técnicas, a decisão termina sendo, né, de quem é o dono do negócio, né? Sim, Eu acho que algumas experiências que nós tivemos de fazer protótipos, né? No metrô de Salvador nós tínhamos um fechamento de uma estação e nós pusemos 3 alternativas no canteiro praticamente no canteiro de obras na área de engenharia, onde estavam as pessoas que iam tomar essa decisão. Na entrada, assim. Então, aquilo virou todos se sentiam capazes de opinar, né, sobre aquilo que estavam vendo, entenderam. Então, para a gente facilita muito, né, porque você não está lá explicando algo abstrato, aquilo está ali e todo mundo entendeu, vai lá, mexe, vê como fixa, né? Sim, sim, com certeza. Tinha que ser Até avaliar problemas também, né? Porque a gente tá num meio de... A construção, por diversas vezes, ela surge com surpresas no meio da obra e a gente tem essa coisa, né? Geralmente aparece algum percalço ali no meio do processo e quando a gente tem aquela amostra física, a gente consegue avaliar o que se dá para fazer, a maleabilidade do sistema que aquilo compõe, é de imenso acréscimo, né? Na parte da própria execução da obra em si também. É verdade. Aqui... Uma coisa importante é que toda essa questão aí de proteção das fachadas, enfim, que ela comece no começo do projeto, né? Que ela faça parte de um conceito único, né? Não seja algo que chega depois, né? Porque algumas questões não foram resolvidas e aquilo vem para resolver, né? Tem que fazer parte da ideia inicial, o conceito tem que estar tudo integrado, né? A estrutura que vai receber esse material, né? E, enfim. Chay, a gente tá faltando aí uns 10 minutos para a gente acabar, tá voando essa conversa, né? Tô feliz que eu tô vendo um monte de comentário elogiando a live, aí tá bom. Elogia mais aí, pessoal. Tá bom. Mas eu não sei bem como funciona aqui, se o Instagram
termina depois de 1 hora ou não, mas Derruba a gente. derruba a gente ou não, eu não sou experiente nesse negócio, é a primeira vez que eu faço. Sim, sim. Mas, então, vamos ficar atento aí, vou te pedir aí umas últimas palavras, já ir preparando, Sim. e daqui um pouco a gente vai já se encaminhando aí para o final, Sim. tá? Bom, na verdade, o que eu tenho primeiro para falar é agradecer a Asbeia aí pelo convite, a você por mediar isso. É muito bacana a gente ter tido esse papo, né? A priori, né, eu falei bastante das Sumetais, a priori não é demonstrar só as Sumetais, a gente está falando sobre brises, mas como há muito poucos players de mercado na fabricação de brises e eu tenho muito tempo dentro da empresa, para mim fica um pouco difícil não demonstrar, né, as coisas características aqui da empresa, né. Eu vi alguns questionamentos aí enquanto a gente está conversando, está aparecendo bastante coisa. Então a gente trabalha com dimensões personalizadas, né, para cada projeto. A gente tende a produzir painéis até 6 metros por quesitos de transporte, outras coisas que eu vi, foi uma pergunta aí que me fizeram com relação ao tamanho. Essa. Então a gente trabalha com grandes painéis, mas o que eu posso falar para todos aí que estão assistindo é que os brises são sim um elemento técnico-arquitetônico extremamente interessante para ser concebido no projeto desde sua origem, né? Posso garantir para vocês que ele tem total eficiência técnica, né? Desde que projetado de uma forma correta. E faço um convite aqui, que até tinha comentado hoje com o diretor aqui, que eu faria, de arquitetos que se interessarem, né? Aqui na Sumetais a gente tem uma área específica aqui de protótipos, onde a gente expõe os protótipos que a gente faz teste tanto pela parte técnica, né, física, mecânica do material, até pela parte estética, para vir conhecer os materiais, né, aqueles arquitetos que talvez não tenham tanta familiarização. Aqui na Sumetais a gente fez uma coisa Mackenzie, e a gente fez uma apresentação meio aula para ele do que seriam os brises, né? Também apresentamos toda a gama do produto da empresa, né? Revestimento, forros, e eles saíram daqui me dando muito boas impressões disso. Então, assim, sintam-se à vontade para questionar, para perguntar, para vir aqui conhecer o nosso produto, né? Vou pedir licença, eu estou aqui no showroom da empresa, né? Dadas as medidas de distância aí, a gente tem um showroom bem bacana para ser conhecido. Tem a Jéssica do marketing ali, ó, que está me dando todas as sinalizações de tempo junto com você também, que eu sei que eu me estendo um pouco. Mas o que eu tenho para falar para a construção civil é que nós estamos vivendo um tempo difícil que vai melhorar, isso tudo vai passar. Estamos aqui como empresa, como técnicos, para poder auxiliar, né, na demanda que for necessária, e é isso. Eu agradeço bastante aí toda essa atenção. Bom, eu agradeço em nome das BE São Paulo, né? Eu acho que é um prazer ter vocês perto da gente, assim, faz a gente crescer, faz a gente ser melhor arquiteto, né? Então, essa ligação é muito importante. E pessoalmente também agradeço aí, foi muito bacana a nossa conversa que teve antes da live também, né? A gente foi Com certeza, com certeza. informações e acho que assim, é um material que a gente vê com muito bons olhos, né? Acho que todos os arquitetos, é um material que economiza energia, que permite a nossa integração melhor dos nossos edifícios com a natureza, a relação do espaço torna mais, media o espaço interno e externo de uma maneira confortável, agradável, enfim, a gente tem tudo tem tudo para usar mais, né? É um material que a gente não pode esquecer. Está um pouco ligado à nossa história já, né? Eu acho que está na nossa formação, no nosso DNA,
mas que a gente não pode deixar de usar, né? Isso cada vez vai ser mais, de uma forma mais tecnológica, mais interessante, né? E é isso, tá? Isso. Tem só uma notinha de rodapé para fazer. Diga. Logo, o setor de marketing está para publicar um estudo que foi feito com relação a uma obra de Brises, né, o Instituto Mauá. Eu acho muito interessante quem teve contato aqui com a nossa live, ou que quiser indicar para quem não teve. É um estudo de case e ali está abordando bastante nos casos que a gente falou aqui, desde integração dos ambientes, a eficiência do Brise na proteção solar, enfim, ventilação. Acho que é interessante o pessoal acompanhar aí o Instagram da Sumetais, porque vai ter a publicação aí desse conteúdo, o pessoal vai conseguir acessar por lá. Acho que vai enriquecer bastante também aí, somar junto com essa live. Tá bom, a live deve ficar disponível aí no Instagram das Asbeia, São Paulo, né? Legal. E vamos lá, tá bom? Um abraço a Obrigado, todos aí, obrigado a quem esteve Agradeço a todo mundo que assistiu aí. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.